Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes, senhor presidente, Daniel Mariano, do PL, Gabriel Belém, do PSB. Hoje eu estou que estou, hein? Desculpa aí, vereador. Jean Araújo, do Progressista, Joex Almeida, Progressista, Luiz Flávio, do PT, Marcelo Dantas, Podemos, Maria Amélia, PSDB, Neto Alves, do PL, Paulinho do Esporte, Podemos, Silfarne Cidade de Salvador, do PL, Valmir do Parque Meia Lua, do Progressista. Temos quórum, senhor presidente. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para essa sessão. Moção número 461, moção comemorativa pelo Dia do Químico, celebrado em 18 de junho. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Moção número 462, 478, 485. Moção de conscientização pelo transcurso do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Autoria, vereadores Silfarne de Cidade de Salvador, Neto Alves e Marcelo Dantas. Moção número 463, 475 e 486. Moção de reconhecimento pelo transcurso do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. Autoria, vereadores Silfarne de Cidade de Salvador, Neto Alves e Marcelo Dantas. Moções número 464 e 492. Moções comemorativas pelo transcurso do Dia do Meio Ambiente, 5 de junho. Autoria, vereadores Paulinho dos Condutores e Valmir do Parque Meia Lua. Moção 465. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Pastor Evangélico, 8 de junho. O vereador não está presente, eu tenho que ler? Não? Então, ok. Moções número 466 e 487. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 15 de junho. Autoria, vereadores Paulinho do Esporte e Marcelo Dantas. Moção número 467. Moção de solidariedade à família do bebê confundido com um boneco reborn. Vimos expressar nossa mais profunda solidariedade à família do bebê que foi vítima de uma agressão injusta e violenta, motivada por uma confusão envolvendo a aparência de um boneco reborn. É inaceitável que, diante de uma situação de equívoco, a reação tenha sido de agressão física, causando um inchaço na cabeça da criança e traumatizando toda a família. A violência, independente das circunstâncias, nunca deve ser justificada e é fundamental que haja respeito e compreensão em nossas comunidades. Que essa triste ocorrência sirva de reflexão para que possamos promover mais empatia, tolerância e respeito às diferenças, garantindo a segurança e o bem-estar de todas as famílias. Assim, nos solidarizamos com os pais e familiares nesse momento difícil e esperamos que a justiça seja feita para que episódios como esse não se repitam. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria, vereador Daniel Mariano, vice-presidente dessa Casa, vereador do PL.
Moção 468. Moção de solidariedade à senhora Mônica Guimarães Mendes, mãe do jovem Eros Guimarães Mendes, de 24 anos, e demais vítimas que foram atingidas durante a festa em Santo Amaro, no Rio de Janeiro. Desejamos que a memória de Eros seja preservada com carinho, que as autoridades possam investigar com transparência e responsabilidade as circunstâncias que levaram a essa perda, e que possamos promover a justiça, a paz, a reflexão sobre a segurança e os direitos de todos. A perda de um filho é uma dor imensa e indescritível, e minhas palavras não podem aliviar o sofrimento de uma mãe que enfrenta essa tragédia. Assim, expressamos a nossa mais profunda solidariedade respeito à senhora Mônica e toda a família Mendes, enviando força e esperança nesse momento difícil. Respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria vereador Daniel Mariano. Moção 469. Moção de aplausos aos policiais Cabo PM Vitor Rocha Fernandes Martins e soldado PM Denis Aleixo de Moraes. Durante o patrulhamento tático, os referidos policiais atuaram com presteza, coragem e elevado grau de profissionalismo no socorro ao SD PM Moreira, ferido durante acompanhamento de um veículo produto de furto. Diante da gravidade, a lesão sofrida pelo companheiro, os militares aplicaram corretamente os protocolos de APH tático, incluindo o uso de torquinete para conter o sangramento massivo, realizando a remoção rápida e segura da vítima até o pronto-socorro, preservando sua vida. A atuação firme, técnica e eficiente dos policiais foi determinante para o sucesso da missão, demonstrando o alto nível de preparo da equipe e a importância da força tática no atendimento de ocorrências críticas. O caso foi reconhecido oficialmente como ocorrência destaque do mês de maio de 2025 pelo 41º Batalhão 1, o que reforça a relevância de registrar publicamente este reconhecimento. Diante do exposto, apresentamos esta moção como forma de parabenizar e agradecer os valores policiais militares Cabo PM Vitor Rocha Fernandes Martins e soldado PM Denis Aleixo de Moraes, pela bravura, competência e compromisso com a vida humana e com a segurança de nossa população. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria vereador Joex Almeida. Moção número 470. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Pastor, celebrado no segundo domingo do mês de junho. O pastor exerce um papel essencial na orientação espiritual, social, emocional de milhares de fiéis em nossa cidade e em todo o país. Seu trabalho vai muito além dos púlpitos. Ele se dedica à escuta, ao aconselhamento, à intercessão e à promoção de valores como a fé, a solidariedade, o amor ao próximo e a paz. Nesse dia especial, prestamos nossos sinceros agradecimentos e reconhecimento a todos os pastores e pastoras que, com zelo e dedicação, cumprem seu chamado com integridade e compromisso com a comunidade. Que Deus continue fortalecendo suas vidas, suas famílias e seus ministérios. Parabenizamos todos os líderes religiosos que fazem a missão pastoral um instrumento de transformação de vidas e edificação da sociedade. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria Daniel Mariano. Moção 471.
Moção de aplausos aos militares Cabo PM Fernando Ramon e Cabo PM Kellerman dos Santos Quirino. Na referida data, a equipe da viatura 141-231 foi acionada via Copom após denúncia de disparos de arma de fogo nas proximidades do Rio Paraíba. De forma ágil e estratégica, os policiais lograram êxito em abordar o veículo suspeito na Estrada do Poço, bairro Lagoa Azul. Durante a abordagem, localizaram e apreenderam diversas armas de fogo e munição, incluindo espingardas calibres 36 e 9 milímetros, com silenciador e luneta, além de armamentos de pressão com sistema de gás e mola. Também foram apreendidas dezenas de munições de uso restrito. A ação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo com antecedentes criminais e envolvido com a posse de fabricação ilegal de armamentos, sendo conduzido ao CPJ e colocado à disposição da Justiça. O trabalho firme, técnico e comprometido da equipe impediu que armas de alto potencial ofensivo permanecessem em circulação, fortalecendo a segurança da população e o combate ao crime organizado. Diante dos fatos, esta moção visa reconhecer publicamente o mérito, a competência e o comprometimento dos policiais Cabo PM Fernando Ramon e Cabo PM Kellerman dos Santos Quirino, reafirmando o respeito e admiração da população jacariense por esses valorosos profissionais de segurança pública. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria, vereador Joex Almeida. Moção 472, moção congratulatória à senhora Luana de Siqueira Prado, pela passagem do seu aniversário no dia 5 de junho. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção Moção 473, moção congratulatória pela ação de melhorias realizada no Educa Mais Esperança, através da coordenação e voluntários da comunidade local, ocorrida em 7 de junho. Os esforços, engajamento e resultados obtidos pelo trabalho voluntário e parcerias certamente possibilitaram tão importante reconhecimento, através de uma ação de melhorias idealizada e coordenada pelo professor de Educação Física, senhor André Barreto e o DECO. Contudo, isso só foi possível pelo modelo de gestão adotado pela atual Secretaria de Educação. Secretária de Educação, senhora Daniele Vilar. Vez que, além de delegar com sabedoria e dar autonomia profissional àqueles que procuram melhorar os serviços públicos, tem almejado uma gestão participativa e inovadora para aprimorar a qualidade do ensino municipal. Nesta oportunidade, aproveitamos para estender os cumprimentos aos voluntários que atuaram diretamente nessa ação: Bruno Quaresma da Silva, Moisés Fernandes França da Silva, Pedro de Oliveira Júnior, Marisa Ferreira da Palma. Agradecemos também aos pais, responsáveis legais e pessoas da comunidade que participaram dessa importante parceria com o poder público. Que esta iniciativa se estenda em outras ocasiões e em outros lugares, pois realça o senso de pertencimento e civilidade. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025. Autoria, vereador Hernani Barreto. Moção de aplausos à Polícia Militar do Estado de São Paulo, em especial ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, por sua atuação exemplar na segurança pública da cidade de Jacareí, sob o comando do Coronel Fabiano Gomes Pereira.
Destacamos com louvor o empenho de aproximadamente 300 policiais militares que atuam de forma integrada por meio do Rádio Patrulha, ROCAM, Força Tática e demais frentes operacionais, promovendo segurança, ordem e bem-estar à população de Jacareí. Considerando que nos últimos 3 anos, Jacareí obteve expressiva redução nos índices de homicídio, considerando o notável desempenho da cidade no programa estadual Metodologia de Indicador Criminal e Produtividade Policial, recebendo bonificação em primeiro lugar no âmbito do Comando de Policiamento do Interior. Resultado direto do elevado número de prisões, apreensões e recapturas de criminosos. Considerando a liderança firme e estratégica dos oficiais responsáveis pelas companhias locais, Capitão Fábio, comandante da 1ª Companhia PM, Capitão Paulo Henrique, comandante da 2ª Companhia PM, Capitão Fortunato, comandante da Força Tática. Feito esse registro respeitosamente, requeremos à presidência desta Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala da sessão, 11 de junho de 2025. Autoria, vereador Joeques Almeida. Moção 476, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Turista, 13 de junho, autoria Neto Alves. Moção 477, moção comemorativa pelo transcurso do Dia de Santo Antônio, 13 de junho, autoria Neto Alves. Moção 477, moção comemorativa pelo transcurso do Dia de Santo Antônio, já foi, 13 de junho. Moção 479, moção comemorativa pelo transcurso do Dia dos Namorados, 12 de junho, autoria Neto Alves. Moção número 480, 481, 482, 483. Moção congratulatória aos padres, Padre Milton, Padre Jorge, Padre Vieira e Padre Ricardo, pela celebração das missas em 5 de junho, 6, 7 e 8 de junho, por ocasião da festa do padroeiro da Comunidade do Divino Espírito Santo, no bairro Pagador Andrade. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção 484, moção congratulatória aos policiais militares que atuaram na ocorrência que resultou o salvamento de menores de idade submetidos às lesões corporais graves em Jacareí. Por meio desse registro, queremos reconhecer e agradecer aos envolvidos pela atuação de forma atenta e humana para esses jovens. A ocorrência foi atendida pelo cabo PM Bruno Ramos Silva e pelo soldado PM Henrique Boaventura Santana. Além deles, atuaram também de forma fundamental em apoio ao 2º Sargento PM Oséias Santana Campos, o soldado PM Janilson Rodrigues Pereira e o cabo PM Júlio César Gomes de Oliveira e a soldado PM Stephanie da Silva Passarelli. A forma como atuaram merece ser valorizada para que atendimentos certeiros e que de fato preservem a vida continuem sendo o foco da atuação de todo o corpo policial. Certamente, as pessoas envolvidas nessa ocorrência, pela forma que atuaram, fizeram a diferença na vida desses jovens e por eles serão lembrados de uma forma positiva, totalmente contrária às pessoas que lhes agrediram. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria vereadora Maria Amélia. Moção 488, moção congratulatória ao Padre Antônio Maria pelo sucesso da 15ª edição da festa de Nossa Senhora do Novo Caminho, promovida pelo Mosteiro Aicarim, em Jacareí, no dia 8 de junho. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Moção 489, moção congratulatória aos organizadores da Festa da Comunidade Divino Espírito Santo,
no bairro Pagador Andrade. Autoria: Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 491. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, 3 de junho. Autoria: vereador do Parque Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 493, moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Engenheiro Mecânico, dia 5 de junho. Autoria: Valmir, do Parque Meia Lua. Senhor presidente, não há mais moções a serem lidas. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento 325. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando retirada dos fios soltos e dispositivos terminais telefônicos que estão pendurados na rua José Bonifácio, em frente ao número 189, Centro, neste município. Ressaltamos que a responsabilidade pela correta organização da fiação cabe à concessionária EDP. A desorganização observada, como se nota em diversos pontos da cidade, pode ocasionar interrupções nos serviços de telefonia e internet, afetando diretamente o cotidiano dos moradores. Destacamos ainda a necessidade urgente de remoção dos fios inutilizados, conforme evidenciado na foto em anexo. É fundamental garantir a segurança da população e a continuidade dos serviços essenciais que não podem ser comprometidos. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria: vereador Daniel Mariano. Não foi pedido votação. Senhor presidente, mais uma vez aí, boa tarde a todos. Fizemos aí o requerimento da rua José Bonifácio, centro aqui de Jacareí, próximo à Igreja Matriz. Tem o requerimento, também a foto da situação que se encontra, fiação no poste, né? E o complicado é que não tem como você identificar, né, de quem é a responsabilidade. Já vai fazer semanas que está ali no local, pode causar um acidente. Então a gente pede aí a atenção da EDP, se não for da EDP, se for questão também de alguma parte de internet, que tome providência aí, mais rápido possível. Requerimento 326. A EDP solicitando poda de árvore situada na rua Guaratinguetá, número 689, no bairro Cidade Salvador, cujos galhos já alcançam os fios com risco de curto-circuito. Autoria: Paulinho do Esporte. Requerimento 327. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a realização de melhorias na sinalização viária horizontal e adequações estruturais na travessia de pedestres existentes na rodovia Euriale de Jesus Erbini, SP-66, nas proximidades do número 704, município de Jacareí. Conforme evidenciado em registros fotográficos e relatos de moradores da região, a faixa de pedestres atualmente implantada nesse trecho não está devidamente alinhada com a calçada do lado oposto da via, o que compromete a segurança dos usuários, especialmente em horários de pico escolar. O ponto de travessia atende diretamente a uma escola estadual, uma escola municipal e a uma unidade empresarial, gerando elevado fluxo de pedestres, inclusive crianças e adolescentes. Diante disso,
Solicita-se que seja realizada análise técnica para viabilizar o prolongamento da calçada do lado esquerdo da via, sentido centro-bairro, possibilitando alinhamento frontal com a faixa de travessia existente. A readequação do posicionamento da faixa de pedestres para que esta esteja corretamente conectada com os passeios públicos de ambos os lados. E a reforçada sinalização horizontal e vertical no entorno, em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 4. Os principais pontos de atenção são: a travessia se encontra deslocada lateralmente em relação à calçada oposta, forçando os pedestres a desviar o trajeto diretamente sobre a pista. A visibilidade da faixa está prejudicada, especialmente para veículos que trafegam no sentido contrário à calçada alinhada. O entorno carece de sinalização de advertência e dispositivos que alertam os condutores sobre a presença constante de pedestres. Considerando o risco iminente de acidentes e a importância do trecho para a mobilidade segura na comunidade escolar e local, solicitamos urgência na avaliação e implementação das melhorias ora propostas. Foto anexa. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Jean Araújo. Não foi pedido votação. Senhor presidente, esse local é um local que está com bastante risco. Eu estive no local presente, como na foto pode ser aqui percebido. TV câmera poder fazer aqui a aproximação. Esse local aqui ele possui uma faixa de pedestres e uma lombada. E dá ligação para a calçada que dá acesso às escolas da região de São Silvestre. Então, uma região bastante complicada ali, tem bastante fluxo de veículos. Outra foto minha aqui no local, próximo à faixa de pedestres. A gente pede aqui ao DR para que possa tomar as providências, para que realoque a faixa de pedestres, para que a pessoa possa atravessar a faixa de pedestres e já ir em direção à calçada, para que ela possa atravessar com segurança e não tenha um risco, no caso, de ser atropelada fora da faixa. Então, a gente conta com o DR aí, esse apoio, para que eles façam essa adequação, que é para a segurança viária das pessoas que usam as escolas da região do São Silvestre. Requerimento 328. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à IDP, solicitando providências urgentes quanto à poda de vegetação em contato com a rede elétrica na esquina da rua Isidoro Colasso Vilela com a rua Antônio Oliveira Filho, no bairro Cidade Nova Jacareí, neste município. A vegetação existente na localidade encontra-se em avançado estágio de crescimento, com galhos próximos ou em contato direto com a fiação elétrica, o que configura risco iminente à segurança da população, a integridade da rede de distribuição e a continuidade do fornecimento de energia. Adicionalmente, a presença de vegetação alta pode comprometer a visibilidade do tráfego local e agravar situações de emergência, dificultando a atuação de serviços públicos, especialmente em períodos de chuva e vento intenso. Diante do exposto, solicitamos a intervenção da concessionária para a realização da poda técnica, de forma a prevenir acidentes, assegurar o bom funcionamento da rede elétrica e atender às normas de segurança previstas nas resoluções da ANEEL e nas diretrizes de manejo da arborização urbana. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Jean Araújo. Não foi pedido votação. Senhor presidente, mais uma situação que a gente recorre à IDP Bandeirantes para que façam a poda de uma árvore que está entre a fiação elétrica. Como pode ser visto nas imagens aqui, que estão aqui anexadas nesse vídeo,
O local está com bastante mato, bastante vegetação, inclusive a fiação do local, a fiação elétrica já está comprometida e tendo sérios riscos de, no caso aí, terem quedas de energia ou até mesmo curtos-circuitos no local. Tem aqui mais uma imagem também, eu estive no local, é o bairro que eu moro inclusive, e a gente sabe aí da dificuldade que é, a gente precisa de fato pedir para que a EDP possa podar essa árvore aqui, que está entre os fios. É um trabalho que é da EDP, não é da Prefeitura, e a gente conta com esse apoio aqui para que essa situação seja solucionada e os moradores possam ter tranquilidade de que a sua energia não vai acabar por conta de um curto-circuito que teve na fiação elétrica. Requerimento 329. A EDP solicitando providências urgentes quanto à poda de galhos que estão em contato com a rede elétrica na rua Antônio Thomas de Sales, número 220, neste município. Autoria, vereador Juex Almeida. Requerimento 330. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao governo do estado de São Paulo, solicitando a regularização com urgência do fornecimento do medicamento levetiracetam 100 mg, solução oral utilizado no tratamento de epilepsia e comumente prescrito para crianças do espectro autista, TEA. Solicita-se ao governo do estado de São Paulo que regularize com urgência o fornecimento do medicamento levetiracetam 100 mg, solução oral utilizado no tratamento de epilepsia e comumente prescrito para crianças dentro do espectro autista, TEA. Segundo relatos de usuários, o medicamento tem apresentado recorrente indisponibilidade, como no caso registrado em 19/5, comprometendo o tratamento contínuo de crianças que dependem da substância. Cada frasco tem custo elevado, cerca de R$ 100, sendo necessário de 4 a 6 unidades por mês, valor inviável para muitas famílias, especialmente em situação de vulnerabilidade. A interrupção do fornecimento de um medicamento essencial, como o levetiracetam, representa grave risco à saúde dos pacientes, podendo causar crises convulsivas e outras complicações neurológicas. A solicitação visa garantir o direito à saúde e à continuidade dos tratamentos realizados na rede pública, reforçando o papel do município na garantia do acesso a medicamentos de uso contínuo. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do governo do estado de São Paulo e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Gabriel Belém. Não foi pedido votação. Vai comentar? Não? Pode. 1 minuto. Secretário, é mais um requerimento para regularização de medicamento ali na farmácia de alto custo. Esse é um medicamento muito importante para pessoas que estão no espectro do transtorno autista e, infelizmente, ele está em falta já há bastante tempo aqui na rede. Então, a gente pede aí gentilmente ao governo do estado, ao governador que regularize, a DRS que regularize essa situação, para que a gente dê o atendimento necessário para as pessoas com deficiência aqui de Jacareí. Requerimento 331. Reitera pedido à Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, objetivando a elaboração de estudos para adequação da linha de ônibus com destino à cidade de Santa Isabel. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 332. A EDP solicitando providências urgentes quanto à poda de árvores em conflito com a fiação elétrica nos locais que especifica neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 333. A EDP solicitando providências urgentes quanto à manutenção da fiação elétrica do poste existente na Avenida Ibirapuera,
próximo ao número 30, no bairro Veraneio Irajá, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 334, a EDP solicitando providências urgentes quanto ao alinhamento ou retirada dos fios soltos na rodovia Nicola Capucci, próximo à estrada São Sebastião, no bairro São Silvestre, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 335. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando a troca de postes de madeira que apresentam sérios riscos de queda, localizados na rua Taqueuota, em frente ao número 110, no Parque Meia Lua, e na rua Avelino José Machado, em frente ao número 17, no Jardim Colinas. Solicitamos a substituição urgente de postes de madeira que apresentam risco iminente de queda, em razão da proliferação de cupins que comprometeu a base das estruturas. Os locais afetados são Rua Taqueuota, em frente ao número 110, no bairro Parque Meia Lua, Rua Avelino José Machado, em frente ao número 17, no bairro Jardim Colinas. Diante do risco à segurança de pedestres, moradores e veículos que circulam pelas referidas vias, solicitamos que sejam adotadas as medidas necessárias com a maior brevidade possível. Fotos anexas. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. É o 335. É o seu, 335. 335. Vai comentar? Mandei lá para a EDP, na rua Taqueuota, em frente ao número 110, no Parque Meia Lua. Então está aqui a foto aqui desse poste aqui, ó. Tá vendo? Foto desse poste. A gente tem que tirar ele, está quebrando. Foto do poste lá. E também esse aqui, ó, é na Avenida José Machado, em frente ao número 17, no bairro Jardim. Aqui, ó. Também, ó, está no meio da rua. Então peço que a EDP tome essa providência. Tá bom, lá. Quem fala aqui é o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Desculpa aí, Jean. Pode comentar também, senhor presidente? Ou foi pedido votação ou não? Não. Não? Requerimento 336. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente da Caixa Econômica Federal, solicitando providências práticas e urgentes acerca das reclamações sobre problemas estruturais verificados em moradias, apartamentos, cujo público é população de interesse social, dos condomínios Santa Isabel e Santa Isaura, localizados no Jardim Maria Amélia, construídos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Requeremos a presidência da Caixa Econômica Federal, responsável pela fiscalização da construção de projetos e edificações, para que promova uma solução prática
para os problemas referentes à rede de esgoto na área dos referidos condomínios, visando a correção dos problemas encontrados. Este vereador, em visita com o síndico e demais moradores, constatou o problema que está ocorrendo dentro das áreas condominiais. Frente a isso, em resposta, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, SAAI, após ter realizado vistoria, concluiu que as instalações da rede de esgoto são de responsabilidade da construtora que, na época, realizou os serviços. Considerando que esse problema vem causando sérios transtornos aos moradores, reivindicam que, por intermédio da Caixa, a construtora responsável pela obra da edificação do residencial Santa Isabel e do condomínio Santa Isaura possa solucionar o problema relatado. Informamos que o vazamento ocorre em áreas comuns do condomínio Santa Isaura e que, segundo relatos, tem se estendido até o condomínio Santa Isabel, situado abaixo daquele, agravando ainda mais a situação. Destacamos que, conforme apurado preliminarmente, há intenso mau cheiro no local, o que sugere tratar-se de vazamento de esgoto. Essa situação representa risco potencial à salubridade e à segurança dos moradores, especialmente crianças, considerando que o vazamento afeta áreas comuns de circulação de pessoas. Desta forma, os moradores solicitam: 1. Comunicação à construtora responsável quanto ao problema. 2. Realização de vistoria técnica no local para confirmação das causas do vazamento. 3. Adoção das medidas cabíveis para a solução do problema, em caso de confirmação do vazamento. Documentos e fotos anexas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Caixa Econômica Federal e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação. Presidente, eu estive lá no condomínio Santa Isabel e Santa Isaura, localizado na Jardim Maria Amélia, construído pelo programa Casa Minha Vida. E então mandando para o presidente. Estive em reuniões com a Prolar, o Alex da Prolar e o Túlio, e também o síndico, que é o Sérgio, e outro advogado lá, que é do condomínio Santa Isaura. Estou fazendo esse documento, mandando para o presidente, porque eles não aguentam mais. O que acontece lá, as águas, ela entra por baixo dos prédios e está fazendo uma piscina lá embaixo, onde que é a quadra. Mas nessa quadra não é quadra, é para paração de água mesmo, ali. Então, já fiz documento para o presidente tomar essa providência, o presidente da Caixa Econômica tomar essa providência, mandar essa resposta. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 337. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando providências referentes ao reposicionamento do poste que se encontra torto, com risco de queda na estrada do Porto, em frente ao número 1500, no bairro São Silvestre, neste município. Este vereador esteve no local no dia 9/6/2025 e pôde comprovar a situação em que se encontra o referido poste. Conforme demonstram as fotos anexas, a estrutura está apresentando inclinação acentuada, que perdura ao longo do tempo e vem se agravando. Caso o poste venha a cair, toda a região das chácaras rurais Santa Maria e bairros próximos sofrerá com o rompimento da fiação, resultando em graves consequências para essa região. Portanto, solicitamos urgência no atendimento da demanda. Fotos anexas. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não foi pedido votação.
Presidente, é na Estrada do Porto, em frente ao número 150, no bairro São Silvestre, nesse município. Aqui está o requerimento e aqui está a foto, para vocês verem como que o poste está torto. Está. E não foi só isso nessa estrada, não. Estou mandando para a EDP. Mas estive lá porque foi muita reclamação das mães também, que não passaram a máquina na estrada, e quando passam as crianças na van, eles ficam batendo a cabeça no teto da van, tanto buraco que tem lá. Então, peço que a Prefeitura tome providência, e a EDP tome providência sobre esse poste que está lá. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 338. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando análise e revisão do limite de velocidade atualmente fixado em 40 km por hora, no radar localizado na rodovia Geraldo Scavone, SP-66, altura do número 2.600, nas proximidades do condomínio Vivas, neste município. Tal solicitação baseia-se nos seguintes pontos. 1. Características do trecho. O local mencionado compreende uma área de subida e descida com bom grau de visibilidade, acostamento adequado e sem presença significativa de cruzamentos perigosos ou tráfego de pedestres em excesso. 2. Fluxo e funcionalidade. O limite atual de 40 km por hora tem causado transtornos ao fluxo de veículos, principalmente em horário de pico, além de gerar dúvidas quanto à real necessidade de uma limitação tão restritiva nesse trecho específico. 3. Sinalização e segurança. A sinalização está adequada, mas a baixa velocidade imposta não condiz com o comportamento esperado do tráfego para uma rodovia desse porte, o que pode até mesmo contribuir para freadas bruscas e risco de colisões traseiras. Dessa forma, solicita-se ao DR que realize estudo técnico no local, visando a revisão do limite de velocidade, com a possibilidade de sua elevação para 50 ou 60 km por hora, caso constatada a viabilidade técnica e segurança para os usuários da via. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos do DR, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereador Marcelo Dantas. Não foi pedido votação. Senhor presidente, infelizmente esse radar que foi colocado numa descida ali na rodovia Geraldo Scavone, depois do Rio Comprido, sentido Vivas, tem sido motivo de muitas autuações. E injusto, porque uma descida 40 quilômetros em uma rodovia é para pegar o motorista mesmo. Informações que só no mês de maio nós tivemos, nesses novos radares e microcâmeras instaladas nos semáforos da rodovia Geraldo Scavone, mais de 5.000 multas. Isso do governo do estado. Então é importante que se reveja esse radar nesse local, pois está trazendo muito problema para os motoristas da nossa região. Requerimento 339. A CCR Rio SP, solicitando manutenção na iluminação viária no trecho entre os quilômetros 159 e 161, no Parque Meia Lua, neste município. Autoria, vereador Neto Alves. Requerimento 340. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à EDP, solicitando a verificação do sistema de proteção da rede elétrica na região dos bairros Jardim Santa Maria e prolongamento do Jardim Santa Maria.
Em mais de uma ocasião recente, moradores dessa região nos procuraram relatando problemas com quedas de energia. Inclusive, foi esse o motivo pelo qual pedimos que abrissem protocolos de atendimento junto à EDP sobre esse problema, que aqui serão registrados para as devidas análises. O objetivo é sanar possíveis problemas de mau dimensionamento, falhas na instalação, existência de dispositivos antigos ou ocorrência de sobrecargas na rede elétrica que atende às áreas indicadas. Solicitamos, portanto, o envio desse levantamento para que possamos prestar os devidos esclarecimentos à população. Acreditamos que as manutenções regulares são fundamentais para o bom funcionamento do sistema elétrico, pois visam manter um cronograma de medições e laudos técnicos que ajudam a identificar problemas antecipadamente. Interrupções no fornecimento de energia, ou seja, auxiliam na identificação e correção de problemas antes que se tornem graves. A falta de manutenção preventiva pode resultar ainda em sobrecargas, curtos-circuitos e degradação dos componentes, aumentando os custos de reparo, reduzindo a vida útil dos equipamentos e elevando o risco de acidentes. Destacamos que na região dos bairros Jardim Santa Maria e prolongamento do Jardim Santa Maria, o problema de falta de energia elétrica tem sido recorrente, agravado em dias de chuva mais fortes, fazendo com que a população fique no escuro por horas. Assim sendo, muito respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa. E antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Autoria, vereadora Maria Amélia, não foi pedido votação. Senhor presidente, é uma movimentação que a gente vem fazendo junto à EDP e atendendo a pedido dos moradores do prolongamento de Santa Maria, que constantemente tem oscilações na rede elétrica, causando danos aos seus utensílios e eletroeletrônicos. Então, nós enviamos já um requerimento à EDP, porém, a EDP nos devolveu, dizendo que somente uma pessoa reclamou, porque nós mandamos uma pessoa. E agora pegamos todos os relatórios que a gente tem dos moradores ali da região e estamos enviando o número dos protocolos que eles abriram para que a EDP possa, de fato, resolver o problema de oscilação na energia lá no prolongamento de Santa Maria. Os moradores ali já sabem, eles vêm me perguntando e me questionando. Então, para você que está nos assistindo, nós estamos reenviando outro requerimento para a EDP. Não temos mais requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos foram apreciados da forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 60. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo, considerando a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, considerando o nosso ofício número 29, enviado em 7/2/2025 e sem resposta até o momento, considerando que nenhuma obra foi realizada para resolver o deslizamento da terra na Avenida Lucas Nogueira Garcês, divisa com a Rua Manuel Fernandes Agostinho, no bairro Cidade Nova Jacareí, e considerando que a falta de obra de contenção do deslizamento de terra causa risco de acidentes na via e gera insegurança aos moradores que moram em residências próximas, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Quais foram as ações realizadas pela Prefeitura Municipal para conter o deslizamento de terra ocorrido na Avenida Lucas Nogueira Garcês, divisa com a Rua Manuel Fernandes Agostinho,
bairro Cidade Nova Jacareí? 2. Existe projeto para a construção de talude no local que ocorreu o deslizamento de terra na Avenida Lucas Nogueira Garcês? 2.1. Em caso positivo, informar valor da obra, prazos de início e conclusão, origem dos recursos e disponibilidade financeira para a execução da obra. 2.2. Em caso negativo, justificar a ausência de obra no local. 3. Existe laudo da Defesa Civil avaliando o risco do deslizamento ocorrido atingir residências e terrenos na rua Manuel Fernandes Agostinho, na divisa com a Avenida Lucas Nogueira Garcês? 3.1. Em caso positivo, enviar cópia do laudo. 3.2. Em caso negativo, quando a Defesa Civil pretende fazer vistoria no local? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria vereador Luiz Flávio. Foi pedido votação, mas foi retirado pelo autor. Não foi pedido votação, né? Foi pedido, mas depois foi retirado pelo autor da propositura. Ah, sim. Quero, senhor presidente, me manifestar sobre esse pedido de informações. Se refere ali na localidade Ana Lucas Nogueira Garcês, não é? É um talude que teve problemas ali de contenção e é uma novela, né? Que já faz bastante tempo e até agora a prefeitura não deu conta de apontar um horizonte para os moradores ali de quando é que vai resolver, porque a gente sabe que nesse período de estiagem ainda não é o grave. O ruim é quando entra o período das cheias, das chuvas. Acho que o Jean também está atuando lá, né, Jean? E é muito importante que a gente some esforços aí para dar uma resposta efetiva lá para aquela comunidade. Porque é uma prevenção, porque depois que o barranco, né, se Deus quiser não venha, mas se vira abaixo, as vidas são colocadas em risco, né, e vida em primeiro lugar. Então nós estamos fazendo esse pedido de informação, não é, para que a gente possa solucionar o problema lá, né. Então quero até pedir, Jean, vamos firme aí para que a gente consiga resolver essa situação lá. Pode falar. Ele pediu, só que retirou depois. Pediu e retirou. Estou igual o Valmir, quero que ninguém fale nos pedidos de informação. Estou copiando o Valmir. Pedido de informações número 61. Considerando que a garantia de um ambiente escolar seguro, acessível e adequado é dever do poder público e direito de todas as crianças, conforme estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considerando visita realizada à Escola Municipal Barão de Jacareí, na qual foram constatados graves problemas estruturais, como salas sem energia elétrica, infiltrações, mofo, goteiras, inclusive na sala do AEE, Atendimento Escolar Educacional Especializado, rachaduras em paredes e muros, vigas expostas e ausência de quadra para a prática esportiva, sendo utilizado apenas uma área com piso irregular, o que representa risco às crianças, considerando que a equipe escolar se encontra reduzida com apenas um agente de desenvolvimento infantil, 3 agentes de apoio escolar e um estagiário para atender 48 alunos laudados, número visivelmente incompatível com as necessidades da escola e com a política de inclusão escolar, considerando que o contraturno dos alunos da Escola Barão está sendo realizado de forma improvisada no prédio do antigo Clube Elvira, atual Educamais São João, que também apresenta problemas estruturais como rachaduras, salas interditadas, baixa acessibilidade e número insuficiente de salas, considerando que a Prefeitura anunciou em 26 de dezembro de 2024 a entrega do Centro de Educação Integral Darcy Ribeiro, no Jardim Independência, como solução para atender os alunos em tempo integral, substituindo o uso do Educamais São João, mas até o presente momento o prédio encontra-se fechado e sem utilização, apesar do investimento público superior a R$ 8 milhões.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Informar as providências que estão sendo tomadas pela prefeitura para corrigir os problemas estruturais da IMEF Barão de Jacareí, incluindo: A. Falta de energia elétrica nas salas de aula. B. Infiltração em mofo. C. Goteiras na recepção e na sala do AEE. D. Rachaduras e vigas expostas. E. Ausência de quadra e riscos da área utilizada atualmente. 2. Há laudos técnicos ou vistorias recentes que atestem as condições da infraestrutura da escola? Em caso afirmativo, encaminhar cópia. 3. Qual a previsão para a reforma ou manutenção corretiva completa da unidade escolar? 4. Qual é o número local e o ideal de profissionais de apoio escolar, ADIs, agentes, estagiários, previsto para atendimento a crianças com deficiência ou necessidades especiais na Escola Municipal Barão? Há previsão de reposição ou contratação de novos profissionais para a unidade? 5. Em relação ao contraturno realizado no Educamais São João: A. Quais intervenções foram feitas no prédio para adequá-lo às atividades escolares? B. O prédio possui laudo de acessibilidade às salas interditadas ou em situação de risco? C. Qual o número total de alunos atendidos ali atualmente e quantas salas estão em funcionamento? 6. Sobre o Centro de Educação Integral Darcy Ribeiro, localizado no Jardim Independência. A. Por qual motivo a unidade ainda está e não foi aberta como unidade, mesmo após a conclusão da obra e sua inauguração em dezembro de 2024? B. Qual o valor final investido na obra? C. Há pendências estruturais, administrativas ou jurídicas que impeçam seu funcionamento? Em caso afirmativo, detalhar. 7. Qual a previsão oficial para o início das atividades escolares no Centro de Educação Integral Darcy Ribeiro? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação, mas foi retirado pelo autor da propositura. Presidente, a situação da Escola Barão é terrível. Aquela escola não está digna de receber nossas crianças. Apesar do esforço monumental da equipe de gestão, dos professores, de todos os profissionais, não tem condições das crianças estudarem lá e muito menos fazerem o contraturno onde antes ficava o Clube Elvira. A condição lá está péssima. Mas os senhores já sabem disso, afinal de contas, não faz muito tempo, os vereadores aqui rejeitaram o pedido de informação que a gente fez, parecido com esse, sobre o Centro de Educação Integral Darcy Ribeiro. A gente retirou a votação, secretário, porque a gente sabia que vocês iam reprovar, porque aparentemente existem informações que a prefeitura quer blindar. E prova disso é que a gente pediu às 16h49 a retirada de votação e o senhor primeiro secretário pediu que voltasse a votação às 17h11. Ele só esqueceu de consultar o regimento e ver que no artigo 72, parágrafo 1º, fala que os pedidos de votação têm que ser solicitados dentro do expediente. É por isso que a gente vai conseguir passar esse pedido de informação agora. Mas a gente segue aí atento, garantindo que a prefeitura preste as informações necessárias para a comunidade escolar da Escola Barão de Jacareí. Pedido de informações 62/2025. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo e considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. A prefeitura oferece transporte escolar
aos alunos que residem no Jardim Pedramar e estudam na EMF Maria Regina Cachoté no Parque Imperial. 1.1. Em caso positivo, detalhar o que é oferecido aos alunos. 2. Os acompanhantes dos alunos têm direito a transporte oferecido pela Prefeitura Municipal. 2.1. Em caso positivo, detalhar como é feito e o que é oferecido aos acompanhantes. 3. Existe a possibilidade de aumentar de 2 para 4 gratuidades diárias no transporte público aos acompanhantes dos alunos para que eles não tenham que esperar o fim do horário letivo do portão da escola ou caminhar pela estrada do Tanquinho. 3.1. Em caso positivo, quando será ampliado o número de gratuidade no transporte dos acompanhantes? 3.2. Em caso negativo, justificar o motivo pelo não aumento da não quantidade de gratuidade. 4. É possível haver a disponibilização de van ou micro-ônibus para transportar os alunos que residem no Jardim Pedramar e que estudam na escola EMF Maria Regina Cachoté no Parque Imperial, em substituição ao transporte público em ônibus circular oferecido atualmente? 4.1. Em caso positivo, quando haverá estudo ou será disponibilizado? 4.2. Em caso negativo, justificar motivo da impossibilidade. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025. Autoria, vereador Luiz Flávio. Foi pedido votação, mas foi retirado pelo autor da propositura. Olha, mais uma demanda que chegou aqui até o nosso gabinete, ali da região do Parque Imperial, Jardim Pedramar. Os alunos precisam fazer o percurso até a escola e muitas vezes fazem pela pista, né, pela estrada, e é uma situação extremamente perigosa, porque ali os veículos andam também em alta velocidade. Sua região também, né, Jean? Jean conhece bem ali. E aí, Jean, o que nós estamos pedindo? Não é? Para que haja um estudo, para que os alunos lá do Pedramar e do Imperial tenham um ônibus, não é, da Secretaria de Educação. A lei, ela fala que tem que ter uma certa distância, mas a gente precisa estudar para alterar essa lei e nos locais onde for de perigoso acesso à escola, a gente garantir esses ônibus para essas crianças, né? É lá e tem mais algumas comunidades que tem essa situação. Então nós vamos aguardar a resposta e vamos trabalhar no sentido de a gente conseguir resolver mais essa questão. Peço a ajuda dos demais vereadores e do vereador Jean, que é lá da região. Muito obrigado. Pedido de informações número 63/2025. Considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública, em especial as contratações emergenciais feitas com dispensa de licitação, conforme consagrado no artigo 28, inciso 19 da Lei Orgânica do município de Jacareí, considerando a importância da transparência na aplicação dos recursos públicos, sobretudo em contratos voltados à infraestrutura, como os de manutenção de estradas e serviços, com uso de máquinas e equipamentos, considerando que a Prefeitura Municipal de Jacareí firmou em 2025 o contrato número 31786 com a empresa TMS Comércio de Areia e Pedra Limitada, no valor de R$ 1.139.773,44, por meio da dispensa de licitação para a prestação de serviços com maquinário pesado, considerando ainda a informação de que anteriormente esse serviço era prestado pela empresa Casamax e que o referido contrato foi rescindido antes da nova contratação, o que requer análise detalhada dos motivos e responsabilidades envolvidas. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. 1. Por qual motivo foi encerrado o contrato com a empresa Casamax, anteriormente responsável pelo serviço de manutenção de estradas, infraestrutura rural e obra de drenagem? 2. A rescisão contratual foi solicitada por qual das partes, empresa ou prefeitura? Houve aplicação de penalidades, o registro de inadimplência? Encaminhar cópia do processo detalhando os motivos da rescisão.
3. Em relação ao contrato em questão, celebrado com a empresa TMS Comércio de Areia e Pedra Limitada. 3.1. Qual o valor total do controle do contrato e seu prazo de vigência? 3.2. Quais máquinas e equipamentos foram contratados? Favor informar a identificação de cada uma, modelo, tipo e placa. 3.3. Onde essas máquinas ficam estacionadas ou armazenadas quando não estão em serviço? 4. Desde o início do contrato com a TMS, quais serviços foram executados utilizando essas máquinas? Favor informar os locais atendidos, datas e o tipo de serviço realizado. 5. Qual o método de fiscalização dos serviços prestados e medição de horas trabalhadas por parte da Prefeitura? Encaminhar cópia dos documentos ou planilhas de controle. 6. A empresa TMS prestou serviços em regime de horas extras fora do horário regular das 7 às 16 horas ou em sábados e domingos no âmbito do contrato em questão? Em caso afirmativo e caso não conste na documentação solicitada no item 5, favor encaminhar a relação detalhada dessas horas com datas, turnos, quantidade de horas trabalhadas e respectivas justificativas. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Sala das Sessões, 11 de junho de 2025, autoria vereador Gabriel Belém. Foi pedido votação, mas foi retirado pelo autor da propositura. Secretário, a gente fez esse pedido de informação para fiscalizar de forma adequada esse contrato de aluguel de máquinas pesadas. A gente vem recebendo várias denúncias aqui de inúmeros bairros de Jacareí sobre a falta da passagem dessas máquinas nos horários que estão previstos no cronograma. Além disso, por ser um contrato com dispensa de licitação, apesar do valor parecer adequado por tipo de serviço prestado, é um contrato que demanda o dobro de atenção, o dobro de cuidado, para que a gente garanta a devida prestação dos serviços. Além disso, existem outros elementos aí que chamaram nossa atenção nesse contrato e que precisam de mais detalhamento. A gente espera que, com esse pedido de informação, a gente consiga essas informações e garanta a adequada execução do contrato. Não temos mais pedido de informação, senhor presidente. Os pedidos de informações foram apreciados da forma regimental. Agora solicito à primeira secretária que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Vilmar Sefrim. Voto formulado pelo vereador Silfarne, Cidade de Salvador. Voto de pesar pelo falecimento de Rosângela Oliveira Dantas. Voto formulado pelo vereador Paulinho dos Condutores. Voto de pesar pelo falecimento do padre Crisanto Soares de Souza, que foi professor do vereador Marcelo Dantas. Voto formulado pelo vereador Marcelo Dantas. Voto de pesar pelo falecimento de Percy Eduardo Alves. Voto formulado pelo vereador Hernani Barreto. Voto de pesar pelo falecimento de Vicente de Paula de Oliveira. Voto formulado pelo vereador Neto Alves. Senhor presidente, somente esses votos de pesar. Em memória dos entes queridos e de todos aqueles que partiram, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.